Olá, tudo bem? Vamos voltar aqui e retomar os nossos vídeos, as nossas apresentações. E nós temos falado muito sobre, eu tenho sido muito questionado sobre a resposta, né, do corpo a esses tratamentos que visam a autorregulação. Todos sabem que eu trabalho com a microfisioterapia, leitura biológica, mas nós temos diversas técnicas, diversos métodos que também trabalham com a autorregulação como um princípio básico, né, de melhora da saúde. E o que acontece? O que tem acontecido muito, os questionamentos que a gente tem recebido são em relação ao resultado desses métodos. É resultado positivo ou negativo? Tem resultado ou não tem resultado? E eu acho que a discussão não deve ser dessa forma. A nossa observação deveria ser feita da seguinte maneira. Como é uma técnica de autorregulação, como o próprio nome está dizendo, ela visa que o corpo busque esse equilíbrio, esses métodos estimulam, facilitam esse processo. Ok. Porém, é preciso compreender o seguinte. Existe um mecanismo de conscientização do evento que criou o problema. Porém, se você não modifica, se o indivíduo não modifica a consciência do que criou o seu problema, ele não pode modificar o quanto aquele problema afeta o corpo. Então é preciso modificar a consciência que eu tenho do problema para que eu modifique a resposta que aquele problema apresenta no meu corpo. Só assim nós podemos efetivamente ter um processo de cura no organismo. O que eu quero dizer com isso? Imaginem o indivíduo que vivenciou uma situação dramática e que ele permanece com a mesma consciência desse evento dramático. Ou seja, ele continua fazendo a mesma leitura desse evento dramático. Ele continua tendo a mesma percepção desse evento dramático. E como nós costumamos dizer em várias esferas de terapêuticas, né? Ele não consegue ressignificar esse evento dramático. Se ele não consegue ressignificar, ou seja, não conseguiu mudar a consciência do que criou aquele problema, ele não consegue efetivamente a cura, a melhora do problema. Porque o evento que o criou, a percepção que criou essa fragilidade, permanece. Então, nós precisamos entender uma coisa muito importante. O evento em si não é o problema, e nós já falamos muito sobre isso aqui, né? O problema é a percepção, a forma como eu visualizei, como eu fiz a leitura desse evento. Isso é determinante para saber se o corpo vai ou não ser afetado por esse evento. Por consequência, se eu mudo a percepção, se eu mudo a leitura, se eu mudo a forma como eu visualizo ou eu percebo esse evento, mudo como ele está atuando no meu corpo. Isso é muito importante, pessoal, porque muitas pessoas permanecem presas com a mesma consciência naquele evento. E isso faz com que o evento permaneça ativo no corpo. Nós costumamos chamar isso de conflito pendente, ou seja, o evento lá fora já foi resolvido, ele já passou. Porém, eu permaneço com a mesma consciência que criou aquele drama no meu corpo e ele permanece ativo no meu corpo. O exemplo, foi vivido uma situação de injustiça, né, de inaceitável, uma situação profissional talvez, e depois de alguns anos eu ainda fico remoendo aquela injustiça, eu ainda me sinto injustiçado, eu ainda me sinto agredido, eu ainda me sinto paralisado naquele problema. E o que eu estou fazendo com o meu corpo? Eu estou vivenciando ainda aquela injustiça, eu ainda estou mantendo aquela injustiça comigo. Alguns métodos terapêuticos falam da seguinte forma: eu reconheço e aceito o meu passado, mas eu escolho deixá-lo no passado. Eu vou viver o meu presente. Isso não se trata de banalizar o evento. Se trata de deixar aquela informação onde ela deve estar, que é o passado.
Eu costumo dizer aos meus pacientes o seguinte: bom, ruim, difícil, fácil, estressante, não importa. Já foi vivido e já foi resolvido. Porque à medida que eu mantenho aquela informação comigo, eu mantenho o meu corpo naquele estresse, naquele estado de hiperalerta, naquele estado de ansiedade que foi criado no problema. E eu não consigo modificar isso. Então é muito importante que a pessoa possa reconhecer o evento que o criou, reconhecer aquela conscientização que criou o problema e modificá-la, ressignificá-la. Permanecer com aquele mesmo significado que eu dei no momento em que eu vivi o drama vai me manter no problema. E nós chamamos isso tecnicamente de síndrome da inibição da ação. É quando eu estou paralisado, olhando para o problema e não consigo modificá-lo. Lembre-se que nós já falamos aqui numa outra oportunidade sobre ansiedade, que a ansiedade não é um problema, ela não é uma doença. Ela se torna um problema quando eu me mantenho num estado de hiperatividade, de hiperansiedade. E esse estado é criado justamente por essa inibição da ação. Eu não saio dela, porque eu não encontrei a solução ainda. Na verdade, o problema já foi resolvido, eu não encontrei a solução ainda para a conscientização que eu tenho desse problema. Então, à medida que eu mudo essa consciência, eu permito modificar a repercussão que isso tem no meu corpo. Não fale em apagar o seu passado, não fale em apagar um passado difícil, um passado ruim, um passado dramático, um passado estressante. Não fale dessa forma. Tudo que foi vivido faz parte do nosso processo de construção. Se o seu passado foi dramático, se o seu passado foi difícil, se o seu passado foi estressante, se ele foi sofrido e outros adjetivos mais, lembre-se que isso fez parte da sua construção. Aquilo que você considera que não foi agradável, você tem a oportunidade de ressignificar. E aquilo que foi positivo, você vai usar para aproveitar para a construção do seu futuro. Porém, lembre-se sempre, o nosso processo evolutivo ele é complementar. Então, tudo aquilo que foi vivido fez parte do processo de construção. Ninguém vai tirar um tijolinho do passado para colocar um novo tijolinho na construção do futuro. Eles são complementares. Eu coloco um tijolo sobre o outro. Esse é o processo evolutivo, esse é o processo construtivo. Lembre-se então que para a sua evolução você não vai apagar o seu passado, você vai ressignificar aquilo que foi talvez mais sacrificante, mais difícil, mais duro para você. Então, ressignificar, mudar a consciência que você tem do evento dramático é fundamental para o seu processo evolutivo e o seu processo de cura. E não apagar nada. Lembre-se disso. E você terá, com certeza, uma melhor construção do seu futuro.